marqueteiros e garimpeiros de boa gestão não poderíamos estar na melhor presença do que Vini, um baita de empresário aí, porque, afinal de contas, o atendimento tem que ter uma boa impressão, tem que ter um impacto, né, Vini? Sim, a primeira não tem... Eu até hoje de manhã coloquei, né? Uma vez que você vê, você não tem como desver, né? E eu vi isso. Deu errado, não tem mais como voltar atrás. Falou besteira, já era. Aí, o que faz? Pede, dá desconto? Dá de graça? Chora Implora pra voltar? Bravo. Às vezes o conserto disso é melhor, porque às vezes a experiência que a pessoa tem, né, num lugar quando deu errado e você tratou bem daquele problema, a pessoa ainda sai falando bem de você e acaba virando até uma propaganda. É óbvio que a gente não pode fazer para dar errado, mas às vezes conforme você lida com a reclamação, o resultado ainda é melhor do que se não tivesse dado nada. A sinceridade e a transparência continuam sendo a base da humanidade, inclusive nos negócios. Sim, a verdade acima de tudo. E a questão de humanizar, né? Esse tempo eu vi uma pesquisa que falava disso em questão de erro médico. Se um médico errasse e ele não tinha vínculo com o paciente e o outro que errava tinha vínculo, o que tinha vínculo era perdoado. Era do tipo, cara, não, tudo bem, mas ele é gente boa. Desde que não seja um erro fatal, tá tudo certo. Acontece, ele é gente boa, mas morreu. A família vai se perdoar se quiser. Ô Vini, e falando de negócio, falando de gestão, né? Eu sou cliente do Vini. Ontem eu tava em mentoria até as 9 da noite, eu tava conversando com ele aqui. E aí quando eu desci, a minha esposa tinha pego um X. Ah, eu também já tô ali 2 irmãos, né? Bora. E 2 irmãos agora tá invadindo Cambon, né? O franqueado lá tá abrindo em Cambon. Tá descendo. Ali, bom, a gente já vai entrar nessa questão da franquia, que é mais delicado ainda garantir posicionamento e imagem e bom atendimento padrão na rede de franquias. É muito desafiador. Já vamos entrar nessa pauta aí, que tem pauta pro conteúdo de hoje. Show. E Vini, aproveitando então, falando em primeira impressão, tá? Que é o nosso foco aqui. Pensando no negócio hoje, o que você pensa como primeira impressão? É atendimento? O que é? Eu acho que todos os pontos que o cliente tem contato com a marca tem que ter atenção, independente do que você faça. Então, por exemplo, tudo bem, às vezes tá lá no Instagram, entende? A vitrine tá lá no Instagram. Se o Instagram já tá bagunçado, imagina como é que é o negócio depois. Olha então, só. tem que cuidar desde lá. Como ele tá enxergando a gente no Instagram, se ele veio até a loja, como é que é a chegada na loja, como é que ele deixou o carro num lugar que é seguro, que tem iluminação. Quando ele entra, o que ele vê? Quando ele entra, escolhe como é que é o atendimento, como é que tá a entrega do cardápio, como é que tá quando ele vai no banheiro. Então, tudo isso são os pontos de contato que vão marcar a impressão do cliente na primeira vez. É que marketing é relacionamento, independente do tipo do canal. E eu gostei desse ponto, porque as pessoas acham que rede social ou é para ganhar dinheiro, ou para aparecer, mas o Vini falou assim, vitrine. É uma vitrine digital do teu negócio. Isso é muito importante, porque às vezes as empresas elas não tiram no pé quando elas montam canais e aí elas não têm uma harmonia, elas não têm um planejamento, dá pra ver que é bagunçado. E o subconsciente da pessoa que tá lá do outro lado já pensa, basta bagunçado assim, imagina como não tá a cozinha do Vini. Não, né? Tem que ter cuidado aí. Congruência. Eu até tava falando aqui agora do Instagram molecular, né? A gente não conhecia esse termo. Não conhecia o Instagram. Conhece o Instagram molecular? Olha! Molecular, eu não conhecia. E olha que a gente é da área. Então, é o Instagram que é o moleque lá em casa que cuida. A gente fala isso nos fala do sobrinho. Todos. Só não tínhamos rotulado ainda. De molecular, então, isso tem que ter cuidado. É um canal de venda e tem que ser profissional. Exatamente. Tem que ter muito cuidado no que você está fazendo ali. Porque hoje é a avenida mais importante para te estar no negócio, né? Eu vejo, assim, que há tempo atrás você tinha que alugar o melhor ponto, tinha que ter a melhor fachada. Hoje, esses tempos atrás, eu me hospedei num lugar que com GPS foi difícil de eu achar. Olha só. Então, eu peguei pelo Airbnb. E agora imagina como essa pessoa ia conseguir vender se não fosse estar presente numa plataforma digital. Claro que foi no Airbnb, mas não deixa de ser uma forma de você ser E ela fica dependente do Airbnb, né? Ou Sim. seja, eu preciso dos caras para te achar, eu deixo comissão com os caras, eu vou competir com um monte de gente lá dentro, né? Sim. Eu vou pegar esse teu gancho da vitrine digital, que a gente tá falando das redes sociais, da rede moleque, né? E vou pegar também, já começar a entrar na dinâmica que é grande da questão da rede mesmo de franquias. Como é que tu faz pra gerir os Instagrams dos franqueados? É tudo através de uma só? Cada um tem o seu? Eles reclamam, não reclamam? Como é que é essa... Eu sei que cada franqueador tem...
tem seu padrão, seu Sim, modelo regra, de negócio. né? Como é que tu trabalha, Vini? A gente testa tudo que é coisa, né? Pra ver se dá certo. Eu acho que é coisa do empreendedor isso, né? Tem que testar, ver o que tá valendo, o que tá dando certo, o que não tá dando certo. Eu tenho vários tipos de franqueados. Eu tenho aqueles que estão atrás de mim. Vini, cadê o material pra me postar? Tem aqueles que eu vou lá e empurro. Meu, posta isso aqui, pelo amor de Deus. Tô te dando. Faz uma semana que não coloca. Mas precisa ter um entendimento. Né? Esses dias atrás eu fiquei 1h15 conversando no telefone com uma franqueada, que ela não conseguia entender por que ela tinha que ter uma pessoa prestando muita atenção naquilo ali. Você, olha, esse é o canal de venda, mas ela não tem o tempo de olhar para isso. Não, mas você não tem tempo de olhar para o cliente se é por aqui que ele chega. Então, explicar isso e estar bem entendido faz toda a diferença. Então, hoje, os nossos Instagram, para responder a sua pergunta, a gente tem uma social media que cuida de tudo. Que é da rede aí, no caso. Cuida de toda a rede. A gente produz material que é igual para toda a rede. E aí eles postam isso. Mas eles têm a liberdade de usar cada um seu Instagram colocando material diário. Por exemplo, cuidando do Stories. Algumas coisas do feed passa para a gente antes de aprovar. Porque o feed precisa de um pouco mais de cuidado porque é a vitrine. Que é a vitrine, né? O Stories, um dia depois já não tem real, mais. Né? Exatamente, é mais para fazer um impacto ali com o público local, porque aí me vem muito essa questão da localização, que eu acho fantástica essa abertura que tu dá, especialmente nos stories, porque não adianta, cada cidade tem um estilo diferente de relacionar com o público, e isso tu tem que respeitar. E olha como muda, né? Nos stories, geralmente aparecem os garçons, aparece o pessoal da cozinha, aparece o gerente, e aí é o contato, porque quando você chega lá, parece que é íntimo da pessoa. Esses dias atrás eu falei para uma amiga minha, ela tem uma loja de confecção. E eu disse, nossa, parece que eu passei a semana inteira contigo. É que eu passei a semana inteira acompanhando o que ela estava fazendo. De fato, tu passaste. Se ela passou contigo ou não, outros 500. Mas foi a semana inteira. E aí quando eu cheguei, perguntei, e aí como é que tava o pão lá? Ela fez um negócio que ela botou um pão de casa que o pai dela fez. E, sabe? E aí que eu fui me ligar. Assim, nossa, a importância que tem de a gente estar cuidando o tempo inteiro do stories para que as pessoas possam se conectar mais fácil. Né? Cria o gatilho do marketing, a gente chama de empatia, né, Marrone? Demais, né? E é interessante que o pessoal vê a tua evolução e talvez de pessoas que trabalham contigo, né? Sim. Talvez tu tenha até um garçom, não sei se tu tem, né? Se tu tiver, até comenta com a gente, um garçom ou alguém que trabalha lá, que cuida bem da sua rede. Tem. E que às vezes até acaba trazendo funcionário pra ti. Cara, eu quero trabalhar lá também. Hoje nós falava sobre isso. Tem um funcionário que até casamentos arrumaram pra ele. Sério? Agora, há pouco tempo atrás, ele tava solteiro e tal. Casamento ainda não, mas tá quase. Já tá indo. Já, uma aliança ele já tem. Falta a segunda. Mas assim, eles fizeram lá de brincadeira. Vamos arrumar uma namorada aqui pra ele e tal. Botaram no Instagram. Olha, ele tá sem namorada. Alguém fizeram uma enquete. Teste de audiência. Encheu. Aí ele escolheu um. O teste de audiência não é para um lançamento de um sabor novo, não, um molho novo. Mas assim, é o engajamento, as pessoas aí chegam lá e já sabem quem é ele. E aí pergunto pra ele, aí meu, já arrumou a namorada? Como é que ficou a situação lá? Fulano tá aí hoje? Então. Tu sabe que a gente falou recentemente aqui, na verdade foi um dos primeiros podcasts, que hoje existem marcas que estão sendo criadas a partir de influenciadores. A gente vê isso. E elas são mais fortes muitas vezes do que uma marca que não tem um influenciador. Com certeza, né? Até por esse jeito, assim, eu vejo, eu acompanho muito, né, porque a gente trabalha com isso, e aí tá a pessoa filmando o filho, daí tá o filho lá de fralda, aí quando vê já vem alguém, manda um caminhão de fralda lá pra patrocinar o filho, e a pessoa sozinha com o celular dela faz mais dinheiro do que, né, um negócio grande aí, né? E qualquer pessoa, o Instagram promove isso, né? Qualquer pessoa pode ser influenciador. Sim. E não é o número de seguidores que ele tem, mas é o quanto eu impacto com o que eu faço. É a influência, né? É a influência. Não é seguidores, né? Isso. É o quanto você influencia na decisão das pessoas. Como é que você faz para avaliar o tipo de produto, o tipo de atendimento, qualquer diferencial que você tem na loja, os franqueados que te dão feedback para corrigir rotas, até de cardápio, de pontos de atendimento, de pontos de venda mesmo, né? Existe uma pesquisa, vocês vão pelo próprio comentário do público. O que te baliza? O que te orienta? São vários pontos, tá? A gente tinha retirado, agora a gente retomou de novo, ficou pandemia, hoje tudo é culpa da pandemia, né? Qualquer coisa, não, é a pandemia. Deu errado, é culpa da pandemia. Foi a pandemia. Ficou assim. Tudo que é coisa é a pandemia. Mas, né, usando um pouco da pandemia também. Mas a gente, por um tempo, a gente parou de fazer pesquisa NPS, que é a pesquisa Net Promoter Score, que é aquela pesquisa
para quem não conhece, é a pesquisa que mede a satisfação do cliente, o quanto ela indica para outra pessoa. Porque a gente não indica nada para alguém que a gente não tenha gostado. Então, essa pergunta, né, de 0 a 10, o quanto você indica para um amigo ou colega o nosso produto, o nosso serviço, isso faz todo sentido. Então, a gente está retomando, já faz 2 meses que estão em algumas lojas. Ali a gente coleta muita informação. Muita informação. Porque ali o pessoal geralmente comenta. E sabe que eu já tentei disso de tudo que é jeito. Tentei com QR Code, tentei fazendo outros formulários, mas não adianta. A única coisa que funciona no nosso caso, por isso que é importante cada um testar o seu negócio, é aquela caixinha com o papelzinho. O mais simples ali, né? Mais simples, não tem nada de sofisticado, nada de digital, mas é o que funciona. Porque, e isso a gente às vezes se engana, né? Deixa eu criar um sistema, um negócio aqui. Um site. Ninguém entra lá, pô. Tem algumas lojas que tem aqueles totem no PDV no ponto de venda. E fica uma pessoa te olhando pra ver se tu vai responder. Isso. Quem é que vai responder a verdade ali? Os meus filhos adoram ficar brincando lá. Ou então é bem isso. Ou então, cara, não vou preencher aqui. Pelo menos o bilhete é anônimo, né? É anônimo, e ele escreve ali, tá escrevendo. Se der ruim, né, ele tá ali. Ninguém viu que te escreveu, porque tu adora, bota na caixinha. Mas é interessante ver isso aí, porque uma pessoa que foi lá e se deu o trabalho de pegar um papel, de se expor, porque pode ter um garçom olhando pra ela dizendo, peraí, quando ela colocar eu vou tirar. Depois eu quero ver o que ela botou. Escreveu, entendeu? Poxa, aquela pessoa tá preocupada contigo. Porque às vezes a gente acha assim, a pessoa colocou, mas é pra reclamar. Não, gente, se ela reclamou pra ti, é melhor que ela reclamar no Instagram dela, né? Toda a vida. E a gente não valoriza às vezes, né? Isso faz todo retorno. Eu vejo muito isso, assim. Às vezes eu faço vídeo todo dia pro YouTube. E aí vem alguém lá e reclama, o seu áudio está ruim. Eu posso dizer, pelo amor de Deus, todo dia eu faço. Depois, peraí. Se a pessoa se prestou a parar e escrever, seu áudio está ruim, muito obrigado pelo canal. Eu tenho que, de alguma forma, tentar dizer, cara, eu acho que essa pessoa merece a minha atenção. Vini, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe a máxima de quanto mais lovers você tem, uma marca, mais haters você tem também. É o caso de vocês? Não tem. Graças a Deus não tem. Tem poucos. É assim, a gente sempre trabalha muito... A próxima pergunta ia ser como é que tu lida com isso, mas não tem. Como tem poucos. Não, tem, sempre tem. Mas assim, hoje ninguém reclama pra sacanear. Entendeu? Isso é bom. Eles reclamam porque, assim, quando eu não quero ir num lugar, isso eu acho que deve acontecer com qualquer um que esteja assistindo ou vocês mesmos. Se eu não gostei do lugar e eu não vou mais botar meus pés lá, eu não vou nem me dar o trabalho de reclamar. Simplesmente eu não vou. Se eu reclamo é porque tem alguma importância ainda. Tem uma importância. Eu tenho uma relevância. Eu quero que dê certo aquele negócio lá. Eu quero voltar lá na próxima vez e que resolva o problema. Agora, se eu não tô nem aí, cara... Tchau, boa viagem, nunca mais boto meus pés aqui. Então, se a pessoa tá reclamando pra mim, na verdade, eu tenho que dar um abraço nela. Isso que você falou. Te deu uma oportunidade, né? Saber ressignificar a crítica. Porque a gente não... Eu tinha um consultor que ia dizer assim pra mim, Vini, eu tinha uma coisa, realmente, assim, uma coisa que doía em mim. Quando alguém falava assim pra mim, eu tenho uma crítica construtiva. Porque não existe crítica construtiva, é uma reclamação, que crítica construtiva. Aí eu ficava brabo com aquilo assim, mas era aquela palavra. E aí ele dizia assim pra mim, Vini, olha só, a reclamação, toda vez que a gente reclama alguma coisa, você tem que dar um abraço na pessoa mesmo. Eu disse, então me explica mais sobre isso. E aí ele disse, não, olha, porque é isso que eu acabei de falar, né? Eu não quero ser repetitivo, mas é o quanto isso tem importância e quando a gente trata muito bem, eu já falei isso aqui agora no início, trata muito bem na reclamação, a tendência da pessoa sair falando bem. Para e pensa. Quando você vai num restaurante e aconteceu algo excepcional, muito bom, você não fala para os outros? Claro. Foi surpreendido, foi algo muito bom que aconteceu, te deram alguma coisa, o garçom te atendeu muito bem. Você fala, você comenta, olha, fui lá naquele lugar, é assim, assim, assado. Quando dá muito ruim, você não fala também? Fala, né? Nem vai lá, porque lá não dá pra ir. Furada. É furada, cara, não bota dinheiro. Tem um restaurante aí, eu não vou falar aqui, mas esse aí, eu sempre digo, quando algum amigo meu pergunta, nem vai lá. Não vai, não chega perto. É muito caro, não fala. É longe daqui, tá? Não é na nossa região. É bem longe daqui. Bem claro. Pra deixar bem claro, senão um amigo meu de restaurante diz, Falou de mim lá. Não tem nada a ver, não é ninguém daqui de perto. O problema é quando você chapéu. Mas o que acontece é você não pode ficar no meio. Ficar no meio é o pior que tem, porque você é sonso, não serve pra nada. Não fala nem bem nem mal. Porque se falam mal, alguém vai defender. E se falam bem,
Melhor ainda. É óbvio que ele vai fazer tudo para falarem bem da gente, né? O tempo inteiro. Ô, produção, vários cortes aí de frase de impacto para as redes sociais. O pessoal que tá dando risada, porque Não, essa foi forte, adorei. E sabe que... adorei. Eu gosto disso. A gente gosta muito de... A gente, eu digo eu, né? Eu gosto muito de comparar com a vida. Qualquer coisa que a gente conversar aqui, eu já tô viajando. E vamos pegar um relacionamento. Enquanto a tua parceira ou parceiro tá te dando feedback, te dando uma crítica construtiva. Olha só, não gostei disso aqui, ainda acredita naquilo. Quando a pessoa já não tá mais nem aí... Já foi. Já foi o boi com as cordas. Falou tudo. Tá. Eu vejo isso em relacionamento, só que a gente não consegue levar isso pro negócio. Porque parece que o negócio é teu filho, estão falando mal do teu filho, e eu não quero mais nem ouvir o que tem pra dizer. Tá, mas talvez tenha alguma coisa ali que é verdade, e que se eu melhorar isso aqui agora, lá na frente eu não vou bater numa parede. Uma ou duas pessoas falou, presta atenção que tem. Isso é muito interessante. E quando dói... Aí sim mais ainda. Aí é que no fundo, tu sente a pegada da verdade. Aí é um problema no negócio e no pessoal, né? É alguma coisa lá atrás que deveria ter tratado e não tratou, e aí começa todo um... Para mim, a empresa, ela é você. Os valores da empresa são os valores do fundador do negócio. Total. Então, as coisas que acontecem ali dentro é reflexo do que você faz. Então, uma empresa que é bagunçada... tem dificuldade de pagar as coisas, pode ver, o dono também é bagunçado, tem dificuldade de pagar suas contas. É um espelho, né? É espelho. É assim que funciona. A questão do toque, quando dói, que nem tu disseste, Vini, realmente. Mas aí o que tem que fazer? Pra quem tá nos assistindo? Coloca num plano de ação, não leva pro sentimento. O que eu consegui fazer, que deu errado, faz parte do processo de evolução. A gente falou lá no começo que é humano errar, eu imagino que... Sim. E agora eu quero entrar já nessa veia... Lidar com uma rede gigante, lidar com funcionários, uma pequena empresa já é complicado, imagina uma rede. Cidade diferente, região diferente. Como é que... Desculpa, mas não tem como não errar, não que o Vini erre, não é isso? Mas... Erra e... Faz parte. Faz parte. Aí que vem a tua inteligência emocional. É aprender com os erros, né? E até esses dias eu estava conversando e eu reparei que eu ainda tenho que prestar muito mais atenção nisso. Né? Porque uma vez que você não consiga enxergar o erro, é muito pior, né? E você não reconhecer que está errado, muitas vezes. Então, isso termina. E uma das coisas é você, às vezes, passar muito tempo tentando buscar o erro. Na verdade, você já tem que buscar a solução. Quando você fica muito tempo ali, perdendo tempo com isso... Eu fico muito assim, sempre falo pro pessoal, né? Erra um prato, é normal, erra um X. O cara pediu 100 milho, 100 milho e foi com. Quando volta o garçom, olha, tem que botar milho. Tá, mas estava anotado? Não é para perguntar, velho. Resolve o problema. Depois você vai investigar. É aquela sensação de tentar achar o passo. Quem que é o que... Fui eu que errei, ou foi o garçom, ou foi o cliente? Quem que errou? Não interessa, resolve o problema. Depois de conversa. Depois a gente conversa. Então, às vezes, fica ali... Se bobear, faz uma reunião na hora ali. Entendeu? 3, 4, vem o garçom, vem o gerente.